Bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Presta bem atenção, em nome de Jesus, Deus é fiel, concentra aí na palavra, tenta esquecer da minha voz, mas pensa na palavra de Deus. Olha só. Eu estou sabendo da sua vida? Não. Você sabe da minha? Também não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus sabe da sua vida. E agora ele vai falar o que você e eu precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Vamos lá? Mateus 26, versículo 40 e 41. Depois, pula lá para Juízes, capítulo 7, versículo 2. Irmão, só Deus para dar uma palavra dessa. E eu vou falar uma coisa para você. Consagra aí o seu dia na presença do Senhor, que Ele está cuidando, está ouvindo a nossa oração, tá vendo as nossas atitudes, as nossas ações. Então, presta atenção aqui, ó. Mas, ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: E então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito, com certeza, está pronto, mas a carne é fraca. Presta bem atenção. Se você tem, vamos falar assim de um telhado. Vamos falar de um telhado. Você tem um telhado. E tem uma parte do telhado que está meio fraca, está perigoso ceder. O que você vai fazer? Você vai reforçar lá a telha, né? Se for de madeira ali, alguma coisa feita de madeira, você vai reforçar as madeiras ali, não vai ir? Não vai? Não é isso que vai fazer? Não é isso que eu vou fazer? É isso que eu vou fazer. Reforçar. Então, é fraco. Reforça o que é fraco. Presta bem atenção. Jesus foi orar. Chamou Pedro, Tiago e João. É naquele momento, Mateus 26, 40. Então, é aquele momento que ele já está próximo de ser crucificado. Ele está lá no Getsemane, aquela oração pesada, aquela coisa desafiadora, aquela luta tremenda. Então, ele leva os meninos com ele, os discípulos. Irmão, mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: E então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está pronto, mas a carne é fraca. Vamos lá. Deus está neste momento revelando para você aquilo que em você é fraco. Deus vai revelando para mim aquilo que em mim é fraco. O que você vê em você que é fraco? Então, querido, vigia mais nessa área. Eu não vou falar nada aqui, não vou sugestionar nada, mas presta atenção, eles estão ali na oração. Jesus volta de ter orado. Eles estão tudo dormindo, não aguentaram o peso espiritual. Você está entendendo? Não aguentaram o peso espiritual. A situação ali, eles não aguentaram o peso espiritual. O peso foi tão grande que eles dormiram. Por quê? Aí Jesus falou assim, ó, vigiai e orai, porque a carne é fraca. Irmão, qual é? Eu não vou sugestionar, eu tô com uma vontade tremenda de sugestionar para você. Mas presta atenção. Qual é a área da sua vida que você percebe que há fraquezas nesta área? Vigia, querido, nessa área. Olha, presta atenção. Se a pessoa colocar uma maleta de dinheiro na minha frente, eu não vou pegar aquele dinheiro, mas nem uma moeda. Já aconteceu situações assim, não com maleta, né? Mas com situações de valores. Aquilo não moveu em nada o meu coração. Mas há outras situações que eu preciso me cuidar. Qual é a situação que você precisa se cuidar? Lembra que a palavra de Deus fala assim, ó, que a carne, o Gálatas 5:13, para não dar ocasião para a carne, que a carne se opõe ao espírito, o espírito se opõe. Aqui, ó, presta atenção, vamos ler aqui rapidinho, ó.
porém andar em espírito não cumprirei as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Você está entendendo? Então, o que eu preciso ter em mente? Que eu sou feito de espírito, alma e corpo, né? Primeiro tinha o espírito, aí teve o corpo, aí Deus mandou o espírito, vamos, né? E assim vai. Espírito, alma e corpo. Presta bem atenção, querido. A nossa carne quer só fazer coisa maluca. Mas presta atenção, tem coisa que você tira de letra. Tem coisa que você é bom. E nada vai te fazer desagradar a Deus, sair fora da presença do Senhor. Mas tem áreas, não há um só justos na terra, lembra? Então presta atenção, carne se opõe contra o espírito. E a carne quer fazer as coisas da carne. Você está entendendo? Jesus chamou eles para orar, para buscar ali, mas eles não estavam vigiando. Querido, vigia naquilo que você tem fraqueza, naquilo que você percebe que tenta te levar para baixo. Ah, se eu ver um pedacinho de doce, eu vou comer. Ah, se eu ver tal situação, é perigoso, ó, eu fazer que nem o Davi. Não, mas eu sou que nem o José, se eu ver isso daí, não tem problema nenhum. Eu vou sair correndo e logo não vou dar ocasião. Ó, se eu ver uma capa babilônica ali no meio dos negócios, eu vou esconder debaixo da minha tenda. Você está entendendo? Aquilo que você enxerga que é fraqueza, vigia, querido. Claro que nós podemos ser tentados em qualquer situação, em qualquer condição. Ah, mas eu sou bom nisso, cuidado, vigia. O que nós precisamos entender? Em nome de Jesus, seja qual for a situação, vigia aí. Em nome de Jesus, tem áreas que nós temos mais debilidades para aquela situação. O que eu vou fazer? Oi? Se eu estou vendo que o Satanás está vindo lá naquela rua ali, eu vou ficar ali? Não, vou ir para o outro lado da rua. Ah, não dá para correr, não? Não, então nós vamos resistir em nome de Jesus. Agora, o que eu preciso entender? Querido, vigia. Vigia, orai e vigiai para não entrardes em tentação. Surgem situações na nossa vida tentando quebrar a nossa comunhão com Deus, tentando quebrar o projeto que Deus tem para a nossa vida. Ó, presta bem atenção. Agora vamos lá. Solução e direção de Deus. Vamos lá, peraí, em nome de Jesus. Ó, aqui, Juízes 7, versículo 2. Então, Yahvé, né, Deus, ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimentos à minha pessoa. Alardeando, falando por aí, né? Alardeando, que a sua própria força livrou. Gideão, pois, versículo agora 5, tá? Pulei do 2, vou pro 5. Então, Deus fala para ele, ó, tem muita gente com você para eu dar vitória, então daqui a pouco o povo vai cair na soberba. E você está vendo como é que tem cada situação? Você está vendo? Então, por isso que a gente não pode ficar sugestionando, é isso, é aquilo. Deus está falando com você, em nome de Jesus, aquilo que você precisa tomar mais cuidado, aquilo que eu preciso tomar mais cuidado. Presta atenção, a carne luta contra o espírito contra a carne. Você não fazer o que você quer. Então, vamos lá. Ó, aí acompanha. Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira d'água, e o Senhor lhe orientou: separai todo aquele que beber a água lambendo, como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu porás do outro lado. Irmão, presta bem atenção. O versículo 6. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi 300 homens. Todos os demais abaixaram de joelhos para beber. Então, Yahvé, o Senhor, né, Deus? Então, Deus ordenou a Gideão: é com os 300 guerreiros que lamberam a água que vos salvarei a todos e entregarei Midian em tuas mãos, que todo o resto do exército retorne para as suas moradias. Você está entendendo? Como é que foi a prova?
Teve uns que se ajoelhou e começou a beber água de qualquer jeito. Teve uns que, ó, parou quietinho ali, uma perna assim, a outra não, e pegou a água, ó, levava na boca. Aí, enquanto ia levando a água na boca, olhava o que estava acontecendo. Você já viu um cachorro bebendo água? Ele não fica lá com a cara abaixada lá, não. Ele bebe água, levanta, olha, principalmente animal de selva, né? Lobo, algum outro bicho, onça. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Vigia, querido, você está numa batalha. 300 só que beberam água levando na boca, levando a mão na boca. Outros se agacharam, se ajoelharam. Ó, e vamos que vamos, vamos beber água aqui, tá na hora de descansar e pronto. Não, nós estamos numa batalha, querido. Em nome de Jesus. O que Deus está falando para mim e para você nesta mensagem? Vigia, querido, você está numa batalha. Agora, além de você vigiar, anda com quem é melhor que você. O que eu tenho que fazer? Andar com quem é melhor que eu. Ah, mas peraí. A palavra de Deus vai dizer que um vai edificar o outro. Então, um vai edificar o outro. Mas se você tem debilidade em tal área, olha quem já venceu e quem vence. Anda, ó, observa, não tinha lá os 300? Mas provavelmente deveria ter um ou outro ali que, ó, que prestou atenção. Como é que bebe água? Eu estou aqui numa batalha. Querido, vigiar e orar para não entrar e dizer em tentação, nós estamos numa batalha. Eu não posso sugestionar nada, mas o Espírito Santo está falando com você. Está falando qual área que você pode ter uma debilidade de cair. O que ele falou? Ó, Gideão, tem muita gente com você. Eles vão ser soberbos e vão falar que a mão deles deu vitória, então vai lá, faz um teste com ele. Querido, anda com quem está com mais fé que você. Ah, mas, irmão, não dá para andar, então assiste, quem vai te encher. Tem coisa que vai ser supérflua, deixa para lá. Em nome de Jesus, anda com quem observa quem venceu, quem está vencendo. Ah, você tem força? Você tem capacidade? Então abençoa aquele que está no desafio. Mas a palavra de hoje é essa, querido. Vigia, ora e vigia, porque você está numa batalha, né? Para não entrar em tentação. Olha só, o 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Você está entendendo? O diabo anda como um leão, rugindo a quem devorar. Resistir-lhe, permanecendo firme na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Então você põe uma coisa para sua cabeça. Eu estou numa batalha, o irmão lá do Japão está numa batalha, o irmão lá da Coreia está numa batalha, o irmão da Coreia, da outra Coreia está lá passando um desafio tremendo. Em nome de Jesus, o irmão lá do outro país, da África, o irmão lá, enfim, irmão, põe uma coisa na tua cabeça. Nós estamos no mundo e a luta é espiritual. Então, o que eu tenho que fazer? Vigiar de maneira espiritual, em nome de Jesus. Aqui, os soldados aqui, eles estavam lutando uma luta física, tá? Eles estavam numa luta física, então eles precisavam estar atentos. Nós estamos numa luta, numa batalha espiritual, e também nós precisamos ficar atentos, vamos vigiar, em nome de Jesus, tomar posse daquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, papai, nos guarda, Espírito Santo, nos guarda da cilada do diabo, nos guarda da sugestão da nossa carne. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti, nos cobre com o Teu poder e a Tua graça. Oh, meu Senhor, em nome de Jesus, nos cobre com a Tua unção e a Tua misericórdia. Nos fortalece, Deus, em nome de Jesus. Oh, Deus, nas situações da nossa vida, Pai. Há uma carne dentro de nós que luta, Pai, para fazer as coisas da carne. Nos fortalece. Há ideias que não provêm de Ti, que são apenas coisas de carne. Jesus, que nós possamos enxergar que estamos em uma batalha, que nós estamos numa batalha, o Senhor vai nos dar a vitória, mas nós precisamos agir de maneira prudente. Deus, nos dá sabedoria, Pai, para enxergar, para olhar para aqueles que estão andando conforme a Tua vontade, aqueles que estão seguindo o Teu propósito, a Tua direção, em nome de Jesus, assim como aqueles 300. Deus, Espírito Santo, nos ensina, Pai, nos ensina
a andar de maneira prudente. Nós estamos numa batalha, Deus. Às vezes a gente está meio nécio, Deus, no meio da batalha. Nos dá sabedoria, Pai, nos dá inteligência, em nome de Jesus. Pai querido, guarda o meu irmão, guarda a minha irmã, unge cada um com teu poder, livra do mal, em nome de Jesus. Senhor, abençoa com teu poder, cada um está comigo, livra da força de Satanás, da obra dos infernos, da sugestão da carne, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.